Está começando mais um Roda de Entrevista, o seu programa semanal. O nosso convidado de hoje é o professor Alexandre Azevedo, analista do TRE e assessor dos juízes eleitorais. Vamos falar de campanha eleitoral que se aproxima, redes sociais, propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV, lei da ficha limpa, financiamentos de campanha. O que mudou nas regras para 2018 e as possíveis punições para quem desrespeitar a lei. Comigo hoje, ajudando a entrevistar o professor Alexandre, Samuel Straioto, do Diário de Goiás. Samuel, boa noite e muito obrigado por estar aqui com a gente. Olá, boa noite a todos de casa. E Mirelle Irene, que tem uma vasta experiência no jornalismo político, contribuindo mais uma vez. Bom ter vocês dois de volta aqui. Mirelle, boa noite. Boa noite para você, Enzo, boa noite para o professor Alexandre e para os telespectadores. É sempre um prazer estar aqui participando do programa. Professor Alexandre Azevedo, meu colega de PUC, boa noite. Boa noite, Enzo. Boa noite, Samuel. Boa noite, Mirelle. E boa noite, né, ao nosso telespectador. É sempre um prazer estar aqui falando com vocês também para o telespectador, tirando as dúvidas, né, possíveis e trazendo alguns esclarecimentos e algumas novidades da legislação eleitoral. Bom, antes da primeira pergunta, eu quero esclarecer a você, telespectador. O programa de hoje, dessa terça-feira, 1º de maio, foi gravado. Em consequência disso, não temos a sua participação via WhatsApp. Na próxima semana, portanto, a gente volta com a sua participação. Professor Alexandre, a pergunta que ficou no ar. Juridicamente, legalmente, o ex-presidente Lula pode ser candidato a presidente da República? Ele não pode ser candidato a presidente da República por um motivo bastante simples. Ele se encontra incerto, né, na lei da ficha limpa, lei, né, dos movimentos sociais, lei que o PT patrocinou e vários outros partidos de direita, esquerda, centro, e também o próprio presidente Lula apresentou o projeto como se fosse dele e depois sancionou esse projeto sem nenhum veto. Então agora ele está alcançado, né, foi alcançado por esta lei. Mas temos algumas situações. O direito de petição, isso é, o direito de requerer o registro de sua candidatura é livre. Ele pode apresentar o registro de candidatura dele até o dia 15 de agosto deste ano, né? O TSE vai fazer o processamento do registro e vai indeferir. Indeferindo, ele, Lula e o PT têm duas possibilidades. Primeira, substitui o candidato Lula por outro, faz essa escolha, ou paga para ver, recorre com a candidatura sub iudice. Se trocar, situação resolvida. Se não trocar, recorre à candidatura sub iudice. Chegando no dia da eleição, nós podemos ter um problema. Se o Lula fica entre os três, vamos imaginar em terceiro colocado para baixo, situação resolvida. Vai apenas para o segundo turno os dois candidatos mais bem colocados. O problema começa se o Lula fica em primeiro ou segundo colocado. Vai para o segundo turno. Havendo o segundo turno, se o Lula fica em segundo colocado, situação resolvida. Se o Lula fica em primeiro colocado, né, ganha as eleições, aí complica tudo. Porque nesse caso, né, ele teve a maioria dos votos, esses votos foram dados para um candidato que não poderia estar concorrendo, então vai ser anulada a eleição e convocada uma nova eleição. Então vamos colocar bem tecnicamente no mundo jurídico, vamos nos distanciar desse Grenal que virou a política brasileira. Nós podemos ter uma pessoa que se candidate e fique em primeiro lugar no segundo turno e que esteja presa. Pode acontecer isso? Pode acontecer essa situação, né? Porque a pessoa está, embora estando presa, ela ainda não perdeu os direitos políticos dela. Ao exemplo do presidente Lula, que está condenado apenas em segunda instância. Ainda não transitou em julgado. Não transitado em julgado, ainda permanece com os direitos políticos, embora tenha restrição de inelegibilidade. Agora, professor, eu tenho uma dúvida. A situação que o senhor descreveu em relação ao ex-presidente Lula, bom, digamos que ele consiga ser candidato, ir para as urnas, seja votado e ele ganhe, né, como uma das hipóteses que o senhor colocou. Em termos de legislação eleitoral, de recursos, ele pode ficar empurrando essa vitória dele, mesmo com essa situação dele ser ficha suja,
até quando? Ou ele imediatamente, depois que ele ganhasse, se entendesse que ele realmente, ficha suja, não pode concorrer ou não pode assumir, ele seria destituído? Ou teria essa possibilidade de recursos quase que ad infinito na legislação eleitoral para mantê-lo no poder aí, postergando a situação? Mirelle, enquanto ele não tiver o deferimento do registro de candidatura dele, ele não pode sequer ser diplomado. Então, ele não poderá tomar posse também. Então, se essa situação acontecer, né, e ele vencer as eleições, mesmo estando inelegível, o registro dele estará indeferido. O presidente da Câmara de Deputados assume a presidência. Nem o vice dele. Nem o vice. Seria a chapa toda impugnada? A chapa toda está impugnada. Então, quem assume até a realização de um novo pleito, de um pleito suplementar, é o presidente da Câmara dos Deputados. A dúvida é a seguinte, por que a gente vê tantas candidaturas, por exemplo, prefeitos aqui no estado de Goiás mesmo, que tiveram problemas com a legislação eleitoral, ganharam a eleição, ficaram no poder muito tempo ainda e só depois foram, assim, cassados e tal. É diferente a situação? Não, a situação que nós temos que ver é o seguinte, alguns prefeitos tiveram o registro deferido e a oposição a ele que recorreu. Ah, entendi. E aí veio o dia da eleição, ele tomou posse, porque estava com o registro deferido. E aí lá na frente o TSE julga e considera que a situação dele é irregular e indefere o registro dele. Tá certo? Entendi. Então é uma situação um pouco diferente dessa do Lula. Agora vamos imaginar outra situação também, que o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, defira o registro do Lula, a oposição ou o Procurador-Geral da República, Procurador-Geral Eleitoral, recorra para o Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal Federal, depois da posse, que julga e considera a situação do Lula irregular. Aí, nesse caso, que ele sai. Certo? Então ele só pode tomar posse se houver o deferimento dessa candidatura. Enquanto a situação dele for indeferida, ele não pode assumir o cargo. Só para finalizar, antes de passar a palavra para você, Samuel, rapidinho, o que vale é o seguinte, 15 de agosto, o registro foi deferido, pode concorrer. Depois disso, se vier o indeferimento, aí pode até perder o mandato. Basicamente é isso. Pode até perder o mandato e sendo indeferido, né, já nem assume, é isso mesmo. Agora, professor, levando em consideração recurso de ambas as partes, né, que poderão ocorrer após o período das convenções partidárias, caso o PT e caso o Lula insista nesta candidatura à presidência da República. Como que ficaria a questão de fazer campanha, a gravação de pílulas, já que nesse momento ele está preso, tanto do ponto de vista da televisão quanto do rádio? Bom, com relação a fazer a propaganda eleitoral, ele pode. Não tem impedimento para que ele faça essa propaganda. O problema está na gravação. Aí ele vai ter que pedir a autorização... Para a juíza da execução, né? Exatamente, a juíza da execução. A juíza ou o juízo, né, vai verificar se defere ou não esse requerimento dele. Ela pode negar. Ela pode negar, sem nenhum problema. Quem cuida da execução do presídio ali é ela. E ela vai fazer essa análise. Então há essa possibilidade, mesmo preso, ele poder aí participar de um programa eleitoral. Eu diria até o seguinte, Samuel, do ponto de vista... É muito complicado, né? Mas do ponto de vista do discurso partidário que foi adotado, o Lula não poder gravar a sua propaganda eleitoral é aquilo que o partido do PT gostaria que acontecesse. Porque ele pode utilizar ou uma pessoa falando por ele, uma pessoa lendo a carta dele, por exemplo, né? Nesse impedimento que ele, né, eventualmente possa ter. Mas debate, ele poderia participar de debate com os outros candidatos? Não poderia. Essa situação de debate, porque aí bom, só se a juíza ou juízo, né, lá da execução penal de Curitiba, autorizasse. Né? Que aí ele teria que ir, deslocar, por exemplo, de ir para Brasília, para Brasília ou para Rio de Janeiro, São Paulo, para fazer essa gravação. Eu acho que é improvável, para não ser impossível disso acontecer. E no caso de entrevistas? Havendo autorização, né, pode haver a gravação da entrevista lá no presídio.
Mas que confusão, hein? Quer dizer, então acho que aí vai haver até um conflito, usando a expressão mais jurídica, né, de competências aí. Não pode haver essa confusão danada entre justiça eleitoral e execução penal, justiça criminal. Pode sim. E eu já vi situações aqui, né, por exemplo, juízes de primeiro grau deferindo candidaturas avulsas, candidaturas sem filiação partidária, quando a eleição é aqui no TRE ou no TSE. Então, essa situação de conflito, eventualmente pode acontecer, e aí a gente tem que esperar o caso concreto acontecer para verificarmos como que será resolvido. Bom, você falou de candidatura avulsa, esse é um dos temas que nós vamos abordar no próximo bloco, porque temos que ir para o primeiro intervalo do Roda de Entrevista desta noite, e recebe o professor especialista em Direito Eleitoral, Alexandre Azevedo. Lembrando a você, telespectador, o programa é gravado, por isso, infelizmente, hoje não contamos com a sua participação. Voltamos em instantes.